Olá! Hoje nós vamos tratar de um tema bastante caro ao direito constitucional e à teoria dos direitos fundamentais, que é a perda da nacionalidade pelo brasileiro nato. Trata-se da perda, então, da nacionalidade originária. Como nós sabemos, a nacionalidade pode ser dividida em dois tipos: a nacionalidade originária ou primária, que é aquela que decorre de um fato natural, de um acontecimento natural que é o nascimento, e a nacionalidade secundária ou adquirida, que é aquela que depende de um ato de manifestação de vontade, portanto, de um ato voluntário, preenchidos outros requisitos definidos na Constituição ou na legislação infraconstitucional. Mas no vídeo de hoje nós vamos tratar especificamente das hipóteses de perda da nacionalidade brasileira, em especial da perda da nacionalidade do brasileiro nato. Isto porque, recentemente, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mandado de segurança número 36.359, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, confirmou uma decisão, uma portaria do Ministério da Justiça, determinando a perda da nacionalidade de um brasileiro nato. Sem adentrar em muitos detalhes do caso concreto, podemos apresentar algumas linhas que foram apreciadas neste julgado da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. No caso concreto, um brasileiro nato, residente nos Estados Unidos, solicitou a sua naturalização, solicitou a abertura, então, de um processo nos Estados Unidos da América, em que ele solicitava a nacionalidade norte-americana. E assim aconteceu. Os Estados Unidos da América deferiram a nacionalidade a este brasileiro nato, que, pelos dados do caso concreto, no Supremo Tribunal Federal, este brasileiro passou então a ser brasileiro nato e americano naturalizado. Ocorre que a Constituição, no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, estabelece que o brasileiro nato perderá a nacionalidade brasileira se ele adquirir outra nacionalidade. Portanto, a regra na Constituição de 1988 é que o brasileiro nato perderá a nacionalidade brasileira se ele adquirir outra nacionalidade. E nas alíneas A e B deste mesmo inciso 2, a Constituição estabelece duas exceções. E quais são essas duas exceções? A primeira exceção é: o brasileiro nato não perderá a nacionalidade brasileira se a outra nacionalidade da qual ele for titular for do tipo da espécie originária, como ocorre em muitos casos de descendentes de portugueses, italianos, japoneses, em que seus ascendentes são titulares desta nacionalidade, portuguesa, italiana, japonesa, e que no momento do nascimento desta pessoa haveria uma transmissão, digamos assim, da nacionalidade do seu ascendente. Portanto, seria uma outra nacionalidade do tipo originário. Então, nesta primeira exceção, o brasileiro nato não perderia a sua nacionalidade brasileira. A segunda exceção é artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B. O brasileiro nato, a Constituição não diz expressamente nato, mas é esta a interpretação, o brasileiro nato não perderá a sua nacionalidade brasileira se ele adquirir a outra nacionalidade por imposição do Estado estrangeiro em que ele se encontra, para que ele continue residindo ou para que ele possa exercer direitos civis. Portanto, o brasileiro nato, nesta segunda hipótese, não perderá a nacionalidade brasileira se o processo de naturalização se deu por imposição do Estado estrangeiro, como condição de permanência no seu território ou para o exercício de direitos civis. No caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Justiça e o Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria da segunda turma,
entendeu que este brasileiro se naturalizou norte-americano sem que os Estados Unidos da América estivesse impondo a naturalização. Ou seja, o entendimento estabelecido em processo administrativo, inicialmente, instaurado no âmbito do Ministério da Justiça, e depois confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento deste mandado de segurança ao qual eu me referi momentos antes, entendeu que este brasileiro nato se naturalizou norte-americano por um ato voluntário, sem que os Estados Unidos da América estivessem impondo a naturalização como condição de sua permanência no território norte-americano ou para o exercício de direitos civis. Então, nós verificamos nesse mandado de segurança uma hipótese prevista na Constituição de 1988, que num primeiro momento causa estranheza àqueles que iniciam os seus estudos sobre o tema direitos de nacionalidade, em que um brasileiro nato pode perder a sua nacionalidade originária. Ele pode deixar de ser brasileiro nato. Ele deixa de ser cidadão. Ele deixa de manter um vínculo político com o Estado brasileiro. No caso dos autos, este brasileiro nato não é mais brasileiro nato. E pelo que consta, ele então passou a ter apenas então a nacionalidade norte-americana, porque se naturalizou norte-americano. Mas esses são alguns detalhes que precisam ser verificados, além da análise do caso dos autos no Supremo Tribunal Federal. Mas o que nos interessa nesse vídeo é dizer que o impetrante deste mandado de segurança deixou de ser brasileiro nato. E o curioso é que este ex-brasileiro, este ex-cidadão, ele responde a processos, a ações penais nos Estados Unidos e no Brasil. Em relação aos Estados Unidos, poderão os Estados Unidos solicitar eventualmente extradição ao Estado brasileiro para a extradição desta pessoa, que não é mais brasileiro nato. É bem verdade que a decisão do Supremo Tribunal Federal precisa ainda transitar em julgado. Mas, vindo isto a acontecer, esta pessoa não será mais brasileiro nato, portanto, para o Estado brasileiro, ele passa a ser simplesmente um estrangeiro. Portanto, ele pode ser submetido a um processo de extradição no Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal entender que estão presentes os requisitos para extradição, este ex-brasileiro, eventualmente custodiado, preso pela Polícia Federal, deverá responder ao processo de extradição preso, poderá então ser extraditado aos Estados Unidos da América, é claro, se houver a solicitação, se o processo de extradição for julgado procedente pelo Supremo Tribunal Federal e, eventualmente, o presidente da República determinar a extradição, porque mesmo no caso de o Supremo Tribunal Federal julgar procedente o pedido de extradição, quem decide, em última instância, em última análise, acerca da extradição, é o presidente da República. Então, aqui, na análise deste mandado de segurança, deste caso concreto, nós temos uma hipótese bastante interessante que causa a curiosidade de todos aqueles que iniciam e que estudam direitos de nacionalidade, que é a possibilidade da perda de nacionalidade de brasileiro nato nos termos do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição de 1988. É isso, obrigado, forte abraço.